Olá, estudantes do nono ano! Neste vídeo vamos falar sobre sociedade e cultura pós-45, ao final da Segunda Guerra Mundial, sobre movimentos de contestação que aconteceram em alguns lugares do mundo ao final da Segunda Guerra Mundial, contrário desse movimento de guerra, a Guerra Fria que estava se iniciando aí, tomando conta aí das discussões mundiais, a disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Então, houve movimentos de contestação em alguns lugares do mundo? Sim! Um deles, o movimento negro dos Estados Unidos, aí com o grande símbolo do punho erguido, essa ideia de uma luta do movimento negro contra a segregação racial, a separação entre negros e brancos nos Estados Unidos. Movimento esse, aliás, que ganhou muita força essa luta, recentemente ganhou muito fôlego com o movimento Black Lives Matter. Você já deve ter ouvido falar dele, visto em noticiários. Ou Vidas Negras Importam, né? Um movimento que a partir de meados de 2020 nos Estados Unidos ganhou projeção mundial nessa luta pela população negra por ter acesso aos direitos de qualquer cidadão mundial. Então esse movimento ganhou força, mas um movimento iniciado lá nos Estados Unidos aí como luta contra a segregação racial nos Estados Unidos. Neste período de Guerra Fria, esse medo de uma guerra mundial que destruiria todo mundo entre Estados Unidos e União Soviética, nós temos também a ação de jovens contestando essas guerras, esses confrontos, esses movimentos pacifistas dos anos 60, que contestavam essa disputa entre o capitalismo e o comunismo, protestavam contra uma cultura de guerra que estava presente no mundo, contra esses movimentos que pediam novas guerras. Então muitos jovens em várias partes do mundo faziam protestos pedindo paz, pedindo aí, sendo contrários a uma cultura de guerra no mundo, pedindo uma cultura de não violência. Então esses movimentos também marcaram muito os anos 60. Entre esses movimentos também destaques para os hippies. Os hippies que pregavam o pacifismo e negavam os valores morais então vigentes, defendendo uma nova forma, uma sociedade alternativa, uma nova forma de vida social, quebrando os paradigmas, os modelos até então existentes de uma sociedade, defendendo uma vida baseada principalmente na não violência, na boa convivência entre todas as pessoas. Então, movimentos de contestação à ideia de guerra que havia, a Guerra Fria que estava se instalando aí no mundo a partir da Segunda Guerra Mundial. Ainda nesse movimento de contestação à segregação racial nos Estados Unidos, a separação racial, o movimento dos Panteras Negras também foi um destaque. Eles que eram contrários à integração dos negros aos brancos dos Estados Unidos e defendiam para isso até mesmo o uso da violência, que a população negra não deveria aceitar fazer parte de uma sociedade branca dos Estados Unidos, deveria então prevalecer aí a cultura africana nos Estados Unidos, o movimento dos Panteras Negras defendendo o uso da violência. Como contraponto a esse movimento dos Panteras Negras, nós temos aí a ação de Martin Luther King Jr. nos Estados Unidos, que lutou contra a discriminação racial e tornou-se aí um símbolo da luta contra a segregação, da luta contra a separação. Martin Luther King, o movimento da luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, pelo direito ao voto, pelo direito de participação social nos Estados Unidos, chegou a receber um Prêmio Nobel da Paz, exatamente pelo seu movimento aí em luta dos direitos dos negros, marcado muito pela não violência e pela desobediência civil. Responder a atos de violência sem usar a violência e desobedecer a leis consideradas injustas, que não seriam boas para a sociedade. Então repara, sem usar a violência, conquistar os direitos que os negros tanto exigiam e que é óbvio, todos os seres humanos com os mesmos direitos igualitários. Então essa luta de Martin Luther King nos Estados Unidos que acabou se espalhando aí para o mundo, junto de outros líderes pacifistas desse momento, de contestação às guerras, essa cultura de guerra, a Guerra Fria que se apresentava no mundo à época. Neste vídeo nós falamos sobre sociedade e cultura pós-45. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!